Boa tarde, professores, professor Lucas, professora Thaís. Hoje, então, vou iniciar uma aula a respeito das teorias da justiça, fazendo um link com a Constituição Federal, a fim de que haja uma maior ilustração da teoria da justiça e o que nós vivemos hoje com a Constituição Federal de 1988. Ao longo dos anos, dos séculos, sempre houve uma relação de dicotomia entre o justnaturalismo e o direito positivo. O justnaturalismo, criticado por ser considerado metafísico e muito focado na existência de uma moral absoluta e imutável, fez com que o positivismo criasse as suas teorias para combater essa ideia do direito natural. Agora, vale destacar, ao contrário do que muitos autores propagam, que na realidade não existia até então uma hierarquia entre o direito natural e o direito positivo, porque o direito natural era aquele que era aplicável em todos os lugares, em diversos tempos, enquanto que o direito positivo era o específico de determinadas civitas, em cada localização com o seu direito, e vai ser aplicado de acordo com um determinado tempo. Posteriormente, veio a ser considerado como se o direito natural fosse superior ao direito positivo, o qual esse deveria encontrar nesse direito natural a sua fonte de legitimidade. Mas os positivistas criaram, então, as suas respectivas teses contrárias a essa mentalidade. Então, na época do surgimento do Estado liberal, fim do século XIX, já início do século XX, a gente já entrou em um momento em que houve a codificação do direito, fazendo com que houvesse uma maior ênfase do direito positivado àquele escrito. E assim, nesse caso, a partir do momento em que começaram a combater, por exemplo, a corrente do positivismo chamada ceticismo ético, o ceticismo ético entendia o quê? Que na realidade não existia uma moral absoluta, valores imutáveis. E era assim que o positivismo começou a combater o direito natural. Posteriormente, outras correntes do positivismo foram surgindo, além do ceticismo ético, como, por exemplo, o positivismo ideológico. Pelo positivismo ideológico, o juiz iria aplicar o direito positivo, independentemente se ele era justo ou não. Só que aí, veja como começou a caminhar de forma semelhante ao direito natural. Espera, se no direito natural havia uma moral absoluta, a partir do momento em que no positivismo ideológico, se o juiz tem que aplicar o direito independentemente do quão justo ele é, então a partir desse momento ele está sendo tão arbitrário quanto o justnaturalismo, que era uma das críticas que o positivismo fazia. Surgiram outras correntes, como a do formalismo jurídico, que o direito era aquele que exclusivamente elaborado pelo poder legislativo, excluindo costumes e jurisprudência. Por fim, o positivismo conceitual, que é aquele que todos os positivistas se identificam. Ou seja, ele na realidade entende que há uma separação entre direito e moral. Contudo, faz com que o juiz, ao identificar um caso concreto, possa evitar aplicar aquele direito caso entenda como imoral. Uma crítica que os positivistas recebem é no tocante a falar os regimes totalitários, como o regime nazista, é fruto do positivismo. Mas muito interessante destacar que, na realidade, na época do nazismo, o direito alemão não teve mudança significativa. E por não ter mudança significativa, o que foi compreendido é que na realidade houve uma tentativa ampla de adaptar aquele direito alemão aos valores. E olha aí na realidade o fato de que o nazismo não era positivista, mas antipositivista. Ele não estava aplicando a lei alemã exatamente, mas a interpretação da lei alemã numa flexibilidade tamanha a entrar de acordo com os valores nazistas. E, enfim, posteriormente, depois de tanta reflexão a respeito do positivismo, aqui surgiu as teses que já combatiam o positivismo, que eram que aí começou a surgir a corrente
positivista ou pós-positivista. Temos como marco teórico, grandes expoentes, o Ronald Dworkin, Robert Alexy, e aqui no Brasil, Eros Grau, Paulo Bonavides, no âmbito do pós-positivismo. E aí esse marco filosófico do pós-positivismo teve qual a consequência? A Constituição de 1988 é reflexo do chamado movimento neoconstitucionalista. O neoconstitucionalismo teve como marco filosófico justamente o pós-positivismo. E com isso, a gente tem uma Constituição que finalmente tem princípios. E aí as pessoas refletem, mas Simone, em nenhum momento os valores estiveram presentes nas Constituições anteriores? Sim, os valores sim, os princípios não. Como assim, Simone? Princípios caminham, mostram o que é devido. Os valores mostram o que é bom. E por que nós tínhamos valores? Porque na época, antes de 1988, a Constituição não tinha a normatividade tamanha que tem hoje. Porque se no passado nós tínhamos valores, por que valores? Porque eles não eram tão aplicáveis como atualmente. A gente tem na Constituição de 88, o artigo 5º, parágrafo 1º, que faz com que todos os princípios ali esculpidos, como dignidade humana e outros princípios da igualdade, isonomia, todos eles têm o quê? Aplicabilidade imediata. E no passado não era assim. No passado existia direito à igualdade na Constituição? Sim, existia direito à igualdade. E qual era a principal instituição brasileira na época da Constituição de 1824? A escravidão. Se tínhamos um processo legislativo mencionado na Constituição de 37, por sua vez o Congresso Nacional em 1937 permaneceu fechado o tempo todo, o presidente Getúlio Vargas legislava com decretos. Posteriormente, na Constituição de 67, 1969 também, o que tínhamos era uma Constituição que propagava o direito à vida, igualdade, vedação à tortura. Por outro lado, vivíamos um regime de ditadura militar, na qual havia morte, desaparecimento forçado e outras condutas que eram completamente contrárias à Constituição. E ainda existia uma ordem paralela dos atos institucionais que não encontravam guarida na própria Constituição. Então, a partir do momento em que a gente tem essa virada do regime positivista, do marco filosófico positivista para o pós-positivista, a gente tem agora o quê? Princípios que são dotados de normatividade jurídica. E com isso, essa Constituição que tem o artigo 5º, parágrafo 1º, que concretiza os princípios constitucionais que têm aplicabilidade imediata. Não apenas isso, eles também são protegidos de mutação, de alteração, porque são cláusulas pétreas. Nós temos o controle de constitucionalidade democratizado e também temos a possibilidade da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Ou seja, a Constituição deixa de ser um mero programa orientador para a atividade política dependente da boa vontade do legislador para ser algo reivindicável. E com isso, o que a gente tem nesse patamar do pós-positivismo? Uma superação daquela separação completa entre direito e moral. Não existe mais essa completa separação, mas sim, na realidade, uma aproximação. Não que o direito deva ser corrigido moralmente, mas que diante de casos difíceis, assim, a possibilidade do juiz se manifestar de acordo com os princípios constitucionais e os princípios esculpidos a dirimir aquele caso concreto. Nunca algo metafísico, que esteja extrajurídico, né? O próprio Dworkin, como um pós-positivista, menciona que, na realidade, o juiz não pode criar um direito que não existe e aplicar de forma retroativa, mas ele vai decidir aquele caso difícil de acordo com o que ele tem naquele ordenamento jurídico, mais claro, dando a sua interpretação. E outro ponto é que, nesse caso, a gente não tem mais, a gente também foge um pouco da mera prescrição e aplicação, descrição e prescrição. Ou seja, nesse caso, uma vez diante de um caso concreto em que ou não há uma solução adequada, o juiz vai poder dar a sua solução, mas com muito cuidado para não trazer uma solução chamada de ativista. E finalizando, caminhando para o fim, para não passar os 10 minutos,
eu traria uma jurisprudência no slide, mas, como eu comentei com a Thaís, no slide, em uma apresentação de 10 minutos, vai prender e a gente vai ficar meia hora conversando. Enfim, então, nesse caso, eu trouxe uma jurisprudência que eu posso comentar ao invés de mostrá-la. Existe, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, uma clara evidência do chamado romance em cadeia do Ronald Dworkin, em que eles falam o seguinte, que na realidade o direito, ou principalmente as decisões judiciais, são como um romance. Cada juiz, leia-se autor, cada juiz vai escrever a sua parte e posteriormente o próximo juiz vai seguir essa novela, esse romance. E olha só, essa jurisprudência que interessante, o que acontece em um caso em que se aplica muito a chamada teoria do fato consumado. É muito comum nas causas relacionadas ao chamado Exame Nacional do Desempenho do Estudante, o ENAD, que exista o que a lei do ENAD fala. Aluno irregular não cola grau. Aluno que está irregular no ENAD não cola grau. E o que mais existe é aluno irregular entrando com mandado de segurança para colar grau. E pior, consegue. Não tem direito líquido e certo de colar grau. Em sede de mandado de segurança, consegue eliminar cola grau contrariamente ao direito, o que mostra claramente que a gente superou o positivismo jurídico. Não resta, mas, claro, sobraram as lições, como a segurança, como a inteligência da norma jurídica, mas em determinados casos a gente verifica uma clara superação do positivismo. Ou seja, o aluno irregular cola grau, e de uma forma errada, normalmente a faculdade entra com um recurso contra isso, perde, e aí chega no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. O que o Superior Tribunal de Justiça faz? Adota a teoria do fato consumado e fala o seguinte: a observação da legalidade traria muito mais prejuízos do que a manutenção da situação jurídica formada. E isso a gente verifica o chamado romance em cadeia, em que, para manter a coerência do romance, o juiz mantém uma decisão, e por incrível que pareça, contrária ao direito, ficando a reflexão sobre até que ponto não observar a legalidade pode de fato trazer, a segurança jurídica, que na verdade não traz, pode trazer uma segurança para aquele aluno naquele momento. Por outro lado, não observar a legislação do ENAD posteriormente pode trazer prejuízos à educação do futuro, porque vai fazer com que haja uma redução da observância a esse exame tão importante. Cada vez menos os alunos vão fazer a prova, porque vão se valer do mandado de segurança, que por sua vez, contrariamente à lei, vai permitir a colação de grau do aluno irregular. E assim eu finalizo a minha prova de aula. Eu agradeço à professora Thaís, ao professor Lucas pela disponibilidade em me ouvir. Mais uma vez foi um prazer e me coloco à disposição para eventuais perguntas. Professora Simone, muito obrigada pela sua aula.